Era uma vez, em uma pequena vila no coração da Floresta Negra, um lugar marcado por lendas sombrias e mistérios inexplicáveis. A floresta era conhecida por sua densa vegetação, suas árvores retorcidas como mãos fantasmagóricas, e seus cipós que pareciam se mover por vontade própria. Havia algo naquelas sombras que afastava até mesmo os mais corajosos dos viajantes. No centro da Floresta Negra, erguia-se uma torre antiga e decadente, a morada da infame bruxa da Floresta Negra. Dizia-se que a bruxa era uma mulher antiga, com cabelos negros como a noite e olhos que brilhavam como brasas ardentes. Sua presença era sentida por todos que se aventuravam perto de sua torre, um sentimento de medo profundo e arrepios na espinha que não podiam ser ignorados. Os moradores da vila evitavam a floresta a todo custo, temendo a ira da bruxa e os horrores que ela poderia infligir. Mas, apesar de seus esforços para se manterem seguros, histórias macabras continuavam a ecoar entre o povo, contos de desaparecimentos misteriosos e gritos angustiantes que podiam ser ouvidos nas noites mais escuras. Certa noite, uma jovem corajosa chamada Alinsa decidiu desafiar o medo que assolava a vila e investigar os rumores assustadores que cercavam a bruxa da Floresta Negra. Com uma tocha em uma mão e uma faca afiada na outra, ela adentrou os limites da floresta sombria, determinada a descobrir a verdade por trás dos contos sinistros. À medida que Alinsa avançava pelos caminhos tortuosos da Floresta Negra, sua coragem era posta à prova a cada passo que dava. Sombras se contorciam ao seu redor, folhas sussurravam segredos inquietantes, e o vento uivava como se alertasse a presença de algo terrível à espreita. Finalmente, após horas de caminhada angustiante, Alinsa avistou a torre sinistra da bruxa da Floresta Negra, erguendo-se contra o céu noturno como um dedo acusador apontando para o desconhecido. Com o coração acelerado, ela se aproximou lentamente, seus passos ecoando no silêncio sepulcral da floresta. Ao chegar à entrada da torre, Alinsa hesitou por um momento, sentindo uma presença sinistra pairando sobre ela. Mas sua determinação a impeliu para a frente, e ela adentrou a morada da bruxa, com a luz tremeluzente de sua tocha iluminando o caminho à sua frente. A cada passo que dava dentro da torre, Alinsa sentia o frio penetrar em seus ossos, como se a própria estrutura do lugar estivesse impregnada de maldade e lamentos dos que haviam sucumbido ali antes dela. O ar estava pesado com o cheiro de ervas e substâncias desconhecidas, e sombras dançantes pareciam seguir seus movimentos, como se a própria torre estivesse viva. Enquanto explorava os corredores sombrios da torre, Alinsa se deparou com salas misteriosas, cheias de artefatos antigos e livros empoeirados. Símbolos estranhos adornavam as paredes, emitindo uma aura de poder obscuro, que fazia arrepiar os cabelos de Alinsa. Mas ela não recuou, sua curiosidade era mais forte do que o medo que a envolvia. Finalmente, Alinsa chegou à câmara central da torre, onde encontrou a própria bruxa da Floresta Negra. A velha mulher estava sentada em um trono de ossos, seu olhar penetrante fixado em Alinsa, como se pudesse ler sua alma. Seus cabelos negros caíam em cascata sobre seus ombros enrugados, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Alinsa gelar. O que uma intrusa como você busca em minha morada, jovem mortal? A voz da bruxa era como um sussurro rouco, carregado de séculos de sabedoria obscura e poder inimaginável. Alinsa engoliu em seco, sua voz tremendo ligeiramente quando respondeu: "Eu vim em busca da verdade, senhora. Da verdade por trás dos horrores que assolam nossa vila, e do mistério que envolve sua presença na Floresta Negra." A bruxa sorriu maliciosamente, revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. "A verdade, minha querida, é mais do que a mente humana pode compreender. Eu sou a guardiã dos segredos antigos, a protetora dos mistérios proibidos. Mas você, Alinsa, mostrou coragem ao entrar em minha morada. Talvez haja esperança para você, afinal." Com um gesto de sua mão enrugada, a bruxa convocou sombras ao redor de Alinsa, envolvendo-a em um véu escuro, que parecia sugar a luz e o calor do ambiente. Alinsa viu visões horripilantes, memórias ancestrais e segredos cósmicos que desafiavam sua compreensão. Quando a escuridão se dissipou, Alinsa se viu de pé em um lugar desconhecido, cercada por criaturas além de sua imaginação mais selvagem. Seres sombrios e grotescos se contorciam ao seu redor, sussurrando palavras indistintas em línguas antigas e ininteligíveis.
Ela se viu diante de uma escolha impossível, um dilema que testaria sua própria essência e determinação. A bruxa observava de perto, seus olhos brilhando com expectativa, enquanto aguardava a decisão de Alyssa. Com o coração repleto de coragem, Alyssa enfrentou as criaturas sombrias com determinação inabalável. Com passos firmes e determinação inabalável, ela avançou, desafiando os seres malignos à sua frente. Cada passo a aproximava mais da verdade obscura que a bruxa da Floresta Negra guardava tão zelosamente. À medida que ela avançava, camadas de mistério eram desvendadas, revelando segredos antigos e profundos, que mudariam para sempre sua compreensão do mundo ao seu redor. Alyssa descobriu a história da bruxa e sua ligação com a própria essência da Floresta Negra, uma conexão que atravessava os tempos e transcendia as fronteiras entre o humano e o sobrenatural. No final de sua jornada, Alyssa encontrou-se diante de um espelho antigo, que refletia não apenas sua imagem, mas também sua verdadeira natureza e propósito. Ali, no cerne da Floresta Negra, e diante da bruxa da Floresta Negra, ela descobriu a chave para liberar a Vila da Sombra, que a asolava há tanto tempo. Com um gesto determinado, Alyssa desfez o feitiço que aprisionava a vila na escuridão, libertando-a da influência maléfica da bruxa. A luz retornou à Floresta Negra, dissipando as sombras que haviam envolvido a vila por tanto tempo. A bruxa, surpresa pela bravura e perspicácia de Alyssa, concedeu-lhe um presente final, antes de desaparecer nas sombras da floresta. Alyssa retornou à vila como uma heroína, carregando consigo a sabedoria e a coragem que adquirira em sua jornada. E assim, a lenda da bruxa da Floresta Negra e de Alyssa se tornou parte da história da vila, lembrada por gerações como um conto de terror e redenção, um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais escuras da floresta, a luz da coragem e da verdade sempre pode brilhar. A bruxa da Floresta Negra é uma figura lendária que desperta medo e curiosidade nas pessoas que vivem nas redondezas. Desde que ela habita uma cabana sombria escondida no coração da densa Floresta Negra, onde pratica seus sombrios rituais e magias proibidas. Sua presença é cercada de mistério e superstição, e muitos acreditam que aqueles que se aventuram muito perto de sua morada correm o risco de cair sob sua maldição. Segundo os contos populares, a bruxa da Floresta Negra é uma feiticeira poderosa e astuta, capaz de controlar as forças da natureza e invocar criaturas malignas para fazer sua vontade. Dizem que ela tem o poder de enfeitiçar os incautos que cruzam seu caminho, transformando-os em animais ou aprisionando suas almas em objetos encantados. A aparência da bruxa da Floresta Negra é descrita de maneiras diferentes, mas comumente é retratada como uma figura velha e enrugada, com cabelos longos e desgrenhados, olhos brilhantes e um sorriso malévolo. Sua presença é facilmente reconhecida por sua risada sinistra que ecoa pela floresta durante a noite. A lenda da bruxa da Floresta Negra serve como um lembrete para os moradores locais, sobre os perigos de se aventurar em territórios desconhecidos e os riscos de interferir com forças além de seu controle. Mesmo que alguns considerem a história da bruxa como apenas um conto de fadas para assustar crianças, a maioria prefere não arriscar desafiar a misteriosa moradora da floresta. Portanto, a bruxa da Floresta Negra permanece como um enigma envolto em mito e superstição, mantendo viva a tradição oral da região e inspirando aqueles que ousam explorar os mistérios da natureza. Sua influência transcende gerações, deixando uma marca indelével na imaginação daqueles que ousam se aventurar pelos recantos sombrios da Floresta Negra. A fama da bruxa da Floresta Negra se estendia além das fronteiras da vila local, chegando aos ouvidos de Alyssa, uma jovem destemida em busca de desafios e mistérios a desvendar. Intrigada pela aura de mistério que envolvia a bruxa, e determinada a enfrentar seus próprios medos, Alyssa decidiu empreender a perigosa jornada em direção à desafiadora Floresta Negra. À medida que adentrava cada vez mais na floresta, Alyssa sentia a atmosfera pesada e carregada de magia antiga, que permeava o ar à sua volta. As sombras das árvores se contorciam como serpentes à sua passagem, e o som dos galhos rangendo ecoava como um presságio sombrio de perigo iminente. Mas a jovem estava determinada a desvendar os segredos da bruxa da Floresta Negra, mesmo diante dos avisos e temores que ecoavam em sua mente.
Finalmente, após horas de caminhada exaustiva, Alinsa avistou a tore sinistra da bruxa entre as árvores retorcidas. A construção parecia desafiar as leis da gravidade, erguendo-se imponente e impenetrável contra o céu cinzento. Com coragem e determinação, Alinsa atravessou os portões enferrujados e adentrou o território proibido da bruxa. O interior da tore era um labirinto de corredores escuros e salas misteriosas, cada uma guardando segredos e mistérios antigos. Criaturas sombrias espreitavam pelas sombras, observando com olhos brilhantes e famintos a intrusa audaciosa que ousava desafiar a autoridade da bruxa da Floresta Negra. Mas Alinsa não recuou, avançando destemidamente em direção ao coração sombrio da tore, determinada a descobrir a verdade por trás da lenda. Enfrentando desafios e armadilhas elaboradas, Alinsa finalmente alcançou a câmara principal da bruxa, onde a figura enigmática aguardava em um trono de obsidiana e trevas. Os olhos da bruxa brilharam com um fogo antigo e selvagem, refletindo séculos de sabedoria e poder oculto. Alinsa soube naquele momento que estava diante de uma força que transcendia a compreensão humana, uma entidade que personificava os mistérios e segredos da Floresta Negra. Mas ao invés de confrontar Alinsa com magias terríveis e maldições proibidas, a bruxa encarou com curiosidade e respeito, reconhecendo a coragem e determinação da jovem intrusa. Ela revelou a Alinsa os segredos antigos da floresta, contando a história de sua ligação com a essência da natureza e os mistérios que permeavam as raízes daquelas terras ancestrais. Ao desvendar as verdades ocultas da Floresta Negra, Alinsa percebeu que a bruxa não era uma criatura maligna em si, mas sim uma guardiã dos segredos e equilíbrios que sustentavam a vida na região. Seu manto de mistério e temor era apenas uma camada superficial que encobria sua verdadeira natureza, enraizada na sabedoria ancestral e na conexão com as forças primordiais da natureza. Com essa compreensão renovada, Alinsa e a bruxa da Floresta Negra uniram forças para enfrentar uma ameaça ainda maior, que pairava sobre a vila e a floresta. Juntas, elas enfrentaram criaturas sombrias e desvendaram mistérios antigos, provando que a coragem e a determinação podem iluminar até mesmo os cantos mais escuros e misteriosos do mundo. No desfecho da jornada, Alinsa libertou a vila da influência maléfica que ameaçava consumi-la, restaurando o equilíbrio entre luz e sombras nas terras da Floresta Negra. Sua bravura e compaixão se tornaram lendárias, e ela retornou à vila como heroína, carregando consigo não apenas os segredos da bruxa, mas também a sabedoria da coragem e da verdade. A lenda da bruxa da Floresta Negra e de Alinsa se entrelaçou, tornando-se parte indissociável da história da região, e lembrando a todos que a luz da coragem e da verdade pode brilhar até mesmo nos recantos mais sombrios e misteriosos da vida. A jornada de Alinsa e a sabedoria da bruxa da Floresta Negra ecoaram através das eras, inspirando gerações futuras a enfrentar seus medos e desafios com coragem e determinação, em busca da verdade que se esconde por trás da superfície aparente do mundo.